Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro, veja os destaques de hoje. Prefeito de Viamão, 5 servidores municipais de alto escalão e um vereador são afastados por 180 dias das funções. O Ministério Público investiga fraude em contratos que causaram prejuízo de 10 milhões de reais. Também em Viamão, clínica clandestina é fechada e proprietário é preso por maus tratos a idosos. O local era um depósito de velhinhos que viviam em situação precária, um absurdo total. Combate a roubos e furtos em Canoas, na região metropolitana. 2 pessoas são presas em uma operação policial que teve também como alvo os receptadores. Agora, olhe para este flagrante. 2 homens foram gravados por câmeras de segurança furtando, sabe o quê? Grama. Grama. Foi no norte do estado. Em seguida, a gente te traz os detalhes. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. O prefeito de Viamão, 5 servidores municipais de alto escalão e um vereador foram afastados dos cargos por 180 dias numa operação nesta manhã. Eles estão proibidos de acessar qualquer prédio da administração do município de Viamão. O Ministério Público está investigando uma fraude de pelo menos 10 milhões de reais em contratos de licitação. O colega Guilherme Roquette, lá da redação, nos traz outros detalhes, né, Guilherme? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Então, além da fraude em licitação, também há supostos direcionamentos em pagamentos da Prefeitura, mau uso de recurso público e crimes de responsabilidade, além de associação criminosa. Tudo isso, de acordo com a investigação do Ministério Público, ocorria no primeiro escalão da Prefeitura de Viamão. Envolvia prefeito, segundo o MP, secretários e também o procurador-geral do município. Eles foram afastados, como você disse, André, por 180 dias das funções e não podem, então, se aproximar dos prédios públicos. Foi constatado, segundo o MP, um direcionamento nas licitações da limpeza urbana, no mobiliário urbano lá de Viamão e também a contratação de uma empresa de comunicação, além também de sistemas de informatização para o gerenciamento da saúde lá na cidade. Daqui a pouco nós vamos ter outras informações ao vivo de Viamão com a repórter Camila Faraco. Quer dizer, em todas as áreas, né, pelo que a gente pôde perceber. De certa maneira, né, Guilherme Roquette, dá para a gente compreender a situação dramática que vive o município, porque, de acordo com a investigação do Ministério Público, a empresa, uma das empresas contratadas e com privilégio, que é a empresa de recolhimento de lixo, ela fazia parte, um dos proprietários era um desses servidores aí que foram afastados, ou seja, a própria legislação nem permite uma coisa dessas. Então, aos poucos, a gente vai começando a compreender a grave situação que vem passando a Prefeitura de Viamão com esse desvio que, segundo o Ministério Público, no mínimo, pelo menos 10 milhões de reais. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes e você vai ver ainda hoje, criminosos fazem ameaças com armas em punho a facções rivais. Isso aconteceu no noroeste do estado. Os moradores de pelo menos 3 municípios da região estão preocupados com esta violência. É um intervalo muito rápido, fica aí porque eu já estou de volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande e você vai ver ainda hoje o prefeito de Viamão, 5 secretários municipais e um vereador foram afastados na manhã de hoje por 180 dias. O Ministério Público está investigando uma fraude em contratos que causou um prejuízo de pelo menos 10 milhões de reais. Eu repito, o prefeito e mais 5 autoridades da cidade, 5 servidores do mais alto escalão da Prefeitura de Viamão foram afastados do cargo nesta manhã. Durante um ano, o Ministério Público vinha fazendo um acompanhamento, uma investigação em diversas fraudes no município. Inclusive, a empresa de recolhimento de lixo pertencia a um destes servidores afastados, o que não pode, em hipótese alguma, até a própria legislação municipal lá de Viamão proíbe algo desse tipo. Então, a partir de hoje, eles não podem se comunicar, também não podem se comunicar e não podem acessar
nenhum prédio que se relacione à Prefeitura de Porto Alegre. Como eu disse, esse valor pode chegar não pode acessar nenhum prédio, da Prefeitura lá de Viamão. Então, são pelo menos 10 milhões de reais que estão sendo investigados de recursos. Pelo menos há um ano, o Ministério Público fazia o acompanhamento e tem aí provas. A própria residência do prefeito hoje teve mandado também de busca e apreensão. Na prefeitura, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. E pelas informações que nós tivemos, assume agora o cargo o vice-prefeito, que até o momento, como disse o próprio chefe da investigação, o vice-prefeito não está sendo investigado, ele deve, portanto, assumir a prefeitura do município de Viamão. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes desta grande operação que afastou, portanto, por 180 dias o prefeito e mais 5 servidores de alto escalão lá da prefeitura do município de Viamão. E a gente vai mostrar também, lá em Viamão, uma clínica clandestina. Olha, se é que dá para chamar de clínica. Uma clínica clandestina que foi fechada e o proprietário foi preso. Por quê? Óbvio, maus tratos. Maus tratos a idosos, até remédios. Esses idosos recebiam sem prescrição médica nenhuma. Dá para dizer que esse local era um depósito de velhinhos, só falando assim, que viviam em situação precária. Foi preso em flagrante. E os idosos foram encaminhados para abrigos da prefeitura da cidade de Viamão. Segundo as informações que a gente tem, esse proprietário de 42 anos desta chamada clínica, que a gente olha nas imagens e se assusta, né? Não tem nada de clínica geriátrica, se aproveitava certamente das aposentadorias desses idosos. Esses idosos foram encaminhados para abrigos da prefeitura. É um cidadão que já tinha uma clínica em Porto Alegre que foi fechada, foi afastado e aí então foi aberta esta clínica clandestina na cidade de Viamão. Ele, como eu disse, foi preso em flagrante. Vejam o estado, olha só a falta de condição dentro desta clínica, com comida, sem condição nenhuma de atendimento a esses idosos. Sujeira, total absurdo. Daqui a pouco também a gente traz mais detalhes. E olha só, teve combate a roubos e furtos em Canoas, aqui na região metropolitana. 2 pessoas foram presas numa operação policial que também teve como alvo os receptadores. Aquilo que a gente sempre disse, tem roubo de carro, por exemplo, tem quem compre. E é isso que a polícia agora também está centralizando as atenções. Não só para quem rouba, mas quem recebe esse produto roubado. E a gente vê com carros, com celulares e alimenta essa indústria de roubos e assaltos que a gente vê por aí. Então, daqui a pouco também a gente traz outras informações a respeito desta operação aqui em Canoas, na região metropolitana. Mas agora eu tenho um recado muito importante. Eu quero falar do Imecap Hair, que é líder de mercado contra a queda de cabelos, apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Veja agora o recado da Sofia Abraão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. E se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Imecap Hair tem em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Imecap Hair. Muito bem, agora vamos de esporte aqui do SBT Rio Grande, porque o Inter fez 2-0, fez bonito e agora vai enfrentar o Tolima na terceira fase da Libertadores. Oi, André. Oi, gente. Cara da que felicidade. Vitória importante ontem no Beira-Rio. Estive lá, vi a festa dos colorados. É um orgulho que os colorados tiveram com essa vitória, que foi tão importante, 2-0. E uma lição extra-campo, André. Qual? Sabe quando tu tá te sentindo assim, tendo que esperar a tua vez no teu trabalho, tendo que... Perseverança. Perceber que tu é um recém-chegado e que talvez quem já estava na casa tenha uma certa experiência e tu fica receoso de ter que esperar a tua chance? Pois ontem, os 2 autores dos gols do Inter saíram do banco de reservas. Olha aí. E são recém-chegados, né? O Bosquilha fez o primeiro, no primeiro tempo, ele entrou logo nos minutos iniciais porque o Patrick sentiu uma lesão, foi substituído pelo Bosquilha, o Bosquilha foi lá
e fez o primeiro gol. Aí no segundo tempo, D'Alessandro em campo saiu para a entrada do Marcos Guilherme, que fez esse golaço, uma pintura. Colocou o Inter, então, na terceira fase da Libertadores, animou os ânimos para o Clássico Grenal do fim de semana. E agora tem o Tolima pela frente, né? O Tolima que fez 1-0 ontem à noite também no Macará. E é o outro classificado, os dois vão se enfrentar. Quem vencer vai para a fase de grupos, que é a fase onde está o Grêmio, viu, André Hart? Tu sabe o que nos espera nessa Libertadores, né? É o que a gente está esperando aí, a classificação colorada, para que a gente tenha um Grenal inédito na principal competição sul-americana. Vai ser um orgulho muito grande, né? A gente quer ver os dois seguirem em frente e com esse grupo onde os dois podem se enfrentar, aí sim. Ó, os jogos podem acontecer, ainda vão ser confirmados pela Conmebol, tá? Os próximos jogos do Inter. Mas devem ser dia 18 e 25 agora de fevereiro. Então a gente só aguarda essa definição. O primeiro jogo acontece lá na Colômbia, Tolima é de lá. E depois, o segundo jogo em Porto Alegre, o Inter decidindo mais uma vez em casa, como aconteceu nesse enfrentamento com a Universidade de Chile. Agora, os colorados fizeram festa. Fizeram. Comemoraram bastante. Mais de 41 mil pessoas estiveram ontem lá no Beira-Rio, embalando o time. Era importante essa força da torcida, porque a gente fica cobrando, né, André? Mas são apenas 7 jogos que o Kudê já comandou o time. E os jogadores estão se adaptando a uma nova forma de trabalhar do técnico, quem já estava no elenco. Os novos estão se adaptando também aos companheiros, que são recentes. Se adaptando ao time. E ele também ao ambiente profissional, né? Mas as coisas já estão começando a se encaixar e os resultados, pelo menos com os reforços, já estão acontecendo, porque os 2 gols ontem foram marcados por 2 jogadores recém-trazidos. Agora estava uma apreensão entre o primeiro e o segundo gol, né, Débora? 1-0, sabe como é que é Libertadores, né? Até porque se o Universidade de Chile fizesse um gol, 1-1 dava eles na classificação. Então, enquanto não saiu o segundo gol, não teve um alívio, né? Daqui a pouquinho tem arquibancada Grenal, a gente vai mostrar o que aconteceu na arquibancada pro Marcinho Black acalmar o torcedor. Ele levou um floral, André Hart, para acalmar o torcedor lá. Sabe aqueles florais que não é remédio, na farmácia de manipulação tu pega, toma e te acalma? Aquilo lá é uma paz na vida da gente, né? Eu sou fã de florais, o Resco é meu melhor amigo, então... Pois o Marcinho Black levou um floral para acalmar o pessoal e dar tranquilidade. E faltou vidrinho. Faltou vidrinho. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. E eu não quero te dizer nada, tá? O segundo gol foi do Marcos Guilherme. E o Marcos Guilherme, tu sabe, né? Jeremias, mas não conta pra ele que ele não sabe. Não? Então vai lá. Daqui a pouquinho no campinho. A buzininha tá me mandando embora, mas Beijo, eu volto. Tchau, te cuida. 11h52 e atenção, está detido em uma delegacia de Porto Alegre o homem suspeito de agredir pelo menos 8 ex-namoradas. Tiago Guedes Pacheco, de 39 anos, ainda aguarda uma vaga no presídio. Ele estava foragido, mas foi encontrado e preso ontem, bem no centro da capital. A reportagem é do André Rosseto. Tiago foi encontrado em um prédio nesta rua, no centro de Porto Alegre. Ele estava foragido havia 2 meses. Nós perguntávamos para vizinhos que informaram que nunca tinham visto ele ali. E até que nós verificamos que há um certo acompanhamento, com uma frequência de a cada dia ou 2 dias, uma pessoa entrava naquele imóvel com uma sacola, aparentando ter alguns materiais, alguns alimentos, e saía depois sozinha sem as sacolas. Isso também nos chamou a atenção. Tiago já tinha sido preso em uma operação da Polícia de Combate à Violência Doméstica em novembro do ano passado, mas passou menos de 24 horas na cadeia. O músico é suspeito de ameaçar e agredir pelo menos outras 7 ex-namoradas. Nádia é uma das vítimas. No início de dezembro, Tiago tentou matar a psicóloga quando ela chegava em casa. Ele dizia: eu vou te apagar, eu vou te matar e eu vou desovar o teu corpo. Eu fui preso por tua culpa. Eu era culpada de tudo o que estava acontecendo na nossa relação. O caso foi divulgado por ela nas redes sociais. A partir daí, outras vítimas apareceram e entraram em contato. E sempre com aquela mesma, o modo, né, de atrair, com presentes, com palavras, mexendo com o sonho das mulheres. A gente até chamou o galanteador Dom Juan, que fazia isso. Fazia de tudo para se aproximar e depois fazer o que fazia, né? Uma pessoa violenta.
pois então foi preso ontem bem no centro de Porto Alegre. Ainda está aguardando, não tem vaga no presídio, ainda está aguardando. Mas a gente, eu lembro que na época, quando mostramos essa reportagem, né, ferimentos diversos, né? A Nádia teve muita coragem e a partir do momento que ela procurou ajuda, que ela expôs a situação que ela vinha passando, outras mulheres se encorajaram e também procuraram a polícia para fazer a denúncia contra este cidadão. Mas aquele mesmo jeito, né, de ficar trazendo sonhos, parcerias, sendo carinhoso, mas por trás disso tudo, aquela intenção de ferir, de magoar, de machucar, de violência, uma postura de violência, um perfil violento desse homem que foi preso ontem no centro de Porto Alegre. E atenção, deixa eu chamar aqui a redação. Uma postagem na internet está preocupando moradores de Salto, que fica no Jacuí. Aliás, Salto do Jacuí, também Espumoso e Vila União. O que há nesse vídeo, Guilherme Roquete? Pois é, André, nesse vídeo, homens armados fazem uma série de ameaças às cidades de Espumoso e Salto do Jacuí e também a Vila União, que seria um bairro de Espumoso, não seria uma localidade, mas um bairro lá da cidade. A repórter Francine Boijink, lá da região noroeste, apurou com a polícia e manda recentemente agora pelo WhatsApp a informação apurada, a informação quentinha aqui pra gente. A Polícia Civil já recebeu este vídeo, que circulou em redes sociais, inclusive está até em meios como Facebook, por exemplo, e apavorou alguns moradores. Pois bem, por enquanto não há possibilidade de se garantir que são armas verdadeiras e também se busca identificar quem são esses homens que estão neste vídeo. Além disso, a polícia também quer saber exatamente para qual comunidade, para quem esse vídeo foi gravado, na tentativa de intimidar exatamente qual grupo, já que não há menção aí na imagem, nem no que eles falam, de algum determinado grupo criminoso. O fato, André, é o seguinte, não se sabe ainda também qual local esse vídeo foi gravado, mas a polícia acredita que ele não tenha sido gravado nem em Espumoso, nem em Salto do Jacuí. A questão, né, que a gente tem é que esse vídeo circulou nas redes sociais e ameaçou muita gente lá na região. E é aquela coisa, né? A criminalidade não está mais nas capitais e região metropolitana. Esses crimes a gente vem acompanhando e esses grupos criminosos, eles vão invadindo. Olha só, um grupo criminoso aqui do sul que estava invadindo o sul de Santa Catarina, né? Então, assim, eles vão se espalhando, principalmente onde há menos polícia, menos policiamento. Agora, os moradores da região, que são cidades pequenas, pacatas, tranquilas, assistem um vídeo como esse. O que eles dizem? A gente consegue compreender o que eles dizem? Vamos escutar um pouquinho. Chega lá, secador. Fazendo ameaças, né? Fazendo ameaças. E tudo gurizada, né? Tudo gurizado. Tudo gente como a Polícia Civil... Em vez de estar trabalhando, né? Podiam estar trabalhando, deveriam, aliás, não poderiam, deveriam estar trabalhando, né? Produzindo, mas não. Estão aí servindo o mundo da criminalidade. Diga. Não, eu ia dizer que eles poderiam estar trabalhando ou até mesmo estudando, né, André? Porque sim, como mínimo, a Polícia Civil está buscando a identificação dessas pessoas, a gente não sabe, inclusive, até se não há algum menor entre esses grupos, já que a cooptação de menores para o mundo do tráfico e da violência é muito grande. Verdade. E olha só, um fuzil calibre 5.56 foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Montenegro, aqui no Vale do Caí, não é, Guilherme? Exatamente. Esse fuzil, André, ele estava dentro de um Gol abordado na BR-386 e esse veículo seguia em direção a Porto Alegre. Os agentes revistaram o carro e encontraram esse fuzil escondido no forro ao lado do banco traseiro do veículo. Segundo a polícia, a arma não tem uma marca aparente, mas tem um alto poder de fogo e também de destruição. É um fuzil muito potente. O motorista desse Gol, de 32 anos, já tem antecedentes por estupro de vulnerável, posse de entorpecentes e também incêndio criminoso. Ele foi preso e contou aos agentes da Polícia Rodoviária Federal que receberia dinheiro para transportar essa arma até Lajeado. Minutos depois dessa abordagem, o condutor de um Astra foi abordado também. Ele era o carro que servia como batedor para o veículo anterior que estava transportando o fuzil. O condutor, esse já de 35 anos, também tem antecedentes por tráfico de drogas e acabou preso. Então, um carro ia mais na frente, avisava o outro sobre a presença da polícia, só que nesse meio tempo não deu muito certo essa comunicação, a polícia acabou abordando o veículo em que estava esse fuzil. E mais uma vez a polícia, né, com toda a sua expertise, com toda a sua experiência, os policiais
observando a circulação de veículos e é batata. O cara pode ser criminoso, mas a polícia para já na primeira reação, né, Guilherme, já vê que tem algo errado. E de fato, vai ali, estava lá a arma escondida. E não demorou muito tempo para que a polícia encontrasse. E eu me impressiono, inclusive, com o alto poder de fogo dessa arma que a gente, né, poucas vezes a gente vê aqui. E, inclusive, a própria Brigada Militar recebeu alguns fuzis há um tempo atrás. A gente tem dúvida, até, por exemplo, no enfrentamento, o dano, né, e como isso não pode ser oneroso para o Estado ou para a Força Policial quando se deparasse com um criminoso com essa arma. Pois é, e agora esses armamentos aí, há uma discussão, né, Guilherme, porque há um tempo atrás o Estado só poderia tomar conta desses armamentos e repassar para o próprio uso da corporação depois do chamado trânsito em julgado, ou seja, só no final do processo. Isso poderia levar muitos anos, né? E agora já tem algumas iniciativas aí permitindo que equipamentos, automóveis, armas possam servir, né, ao Estado justamente no combate à criminalidade. E isso é muito bom. Infelizmente, a gente não consegue ainda com todos, né, os tipos de crimes, mas em diversos casos, os carros de criminosos, inclusive de luxo, potentes, sendo usados aí pela própria polícia. É que nos carros, às vezes, é mais fácil, André, só que a arma ela precisa passar por uma manutenção antes de cair na mão do policial para não ter nenhum problema. Um outro assunto, 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos numa operação da Polícia Civil hoje de manhã. Isso aconteceu porque essa operação investiga um homicídio que foi em novembro do ano passado na Zona Sul de Porto Alegre. Dá mais detalhes para a gente, Guilherme. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos agentes da 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui de Porto Alegre. Como você disse, André, eles investigam um homicídio que aconteceu exatamente no dia 24 de novembro do ano passado, na estrada Chapéu do Sol, Zona Sul, aqui de Porto Alegre. Segundo a investigação da polícia, essa vítima ela estava na frente de casa quando foi abordada por 4 pessoas. Eles chegaram e logo em seguida atiraram, matando essa pessoa que estava na frente de casa. Depois, a polícia descobriu que duas dessas 4 pessoas eram menores de idade e que quem atirou, quem efetuou os disparos, seria o chefe de um ponto de tráfico de drogas que existe no Beco do Buda. O que esse homem estava fazendo, André? Expulsando moradores das próprias casas lá na região do Chapéu do Sol. Só que esse que foi vítima e que acabou morrendo era contra, se rebelou, mas acabou sendo vítima dos traficantes. Guilherme, vamos voltar a falar sobre Viamão hoje, Viamão nas manchetes. Primeiro acontecimento, grande acontecimento de manhã, né? O prefeito e outros 5 servidores de alto escalão foram afastados da prefeitura de Viamão. E agora nós vamos falar com o colega, o Glauco Paza, que está lá e vai nos trazer detalhes de uma clínica clandestina que foi fechada no bairro Águas Claras. Glauco Paza, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é uma coisa tão triste, mas que a todo momento aparece. Desta vez foi aqui em Viamão, exatamente na localidade de Águas Claras, uma clínica clandestina. As imagens são assustadoras, né, André? Falta de higiene, um ambiente totalmente não tem nada de insalubre. Clínica, né? Exatamente. 3 pessoas estavam nesta clínica, os velhinhos completamente abandonados, desnutridos, sem as mínimas condições. Eu estou aqui com a delegada Marina Dillenburg, que fez esse trabalho junto à clínica, para saber como é que vocês chegaram a esse local. Boa tarde. Muito boa tarde. Nós recebemos denúncias anônimas a respeito desses senhores que estariam internados na clínica e, juntamente com a Secretaria de Saúde aqui da cidade de Viamão e com a Vigilância Sanitária, nós fomos verificar a situação do local. E lá nós fomos recebidos pelaquela situação que acho que vai ser mostrada com os vídeos e as fotos. A gente tem as imagens, inclusive está mostrando que a situação é caótica. Isso, eles estavam muito desnutridos, muito mal fisicamente, além de toda a situação da higiene precária do local, com fezes de animais, urina deles mesmos estocadas em baldes, eles não tinham saneamento básico, a comida era muito pouca. Inclusive, acho que nas imagens aparece só uma panelinha de arroz e de feijão. Animais circulando pelo local, sem a menor estrutura, né, para recebê-los. Junto com essa situação, além dessa situação, nós também tivemos acesso aos cartões dos benefícios deles com as senhas. Então, o proprietário do local, ele tinha com ele todos esses cartões e sacava esses benefícios. Delegada?
Além disso, nós encontramos medicação de uso prescrito, em que não havia nenhuma receita, nenhum formulário indicando o uso. Então, o responsável pela clínica também fornecia essa medicação sem qualquer orientação médica. Então, ele foi autuado em flagrante por essas situações. E agora nós vamos continuar o inquérito policial, onde nós vamos verificar a conduta dos responsáveis por esses idosos, por terem largado... Os próprios parentes, né? Exatamente. É aí que eu queria chegar. Largaram eles lá. E vamos verificar também se o proprietário, né, o responsável pelo local, também já não incide em outra conduta delituosa. Pois é, André, se você quiser fazer alguma pergunta, eu posso repassar aqui para a delegada essa informação. O proprietário, portanto, tinha essa situação aí fora de controle, e ele já tinha e ele era reincidente. Ele já tinha um caso parecido com esse em Porto Alegre. Ele teve o alvará cassado e ele estava repetindo essa má conduta aqui em Viamão. Por favor, pode fazer a pergunta. Não, eu acho que é isso. Eu queria saber primeiro quantos velhinhos estavam nessa situação que não dá para chamar de clínica, né? Estavam vivendo no inferno, literalmente no inferno. Quantos eram? E esses familiares, Glauco, isso é que eu acho muito importante. Eles têm que ser responsabilizados também por largarem e, pelo visto, largaram e foram embora, né? Não imagino que iam visitar os velhinhos nessa condição e não iam fazer nada. Então, assim, que tipo de perfil de família é essa que faz isso com os velhinhos? E, repito, quantos estavam ali dentro? Bom, eram 3 velhinhos, André, só confirmando, eram 3 velhinhos. E, olha, eles foram conduzidos para a UPA, para aquele primeiro atendimento, que realmente estavam em estado muito debilitados, né? Um já foi, inclusive, liberado e foi entregue a este parente. Uma coisa importante que se diga, só que é o mesmo parente que havia o deixado na clínica. E essa é a pergunta do André lá do estúdio. O que pode acontecer, por exemplo, se houver negligência de um parente, né? Se houver a comprovação de que ele abandonou o idoso? Sim, o Estatuto do Idoso prevê essa conduta de abandonar o idoso em clínicas e geriatrias. Então, se ficar provado o dolo dele, a intenção de realmente largar ali e abandonar, ele vai ser indiciado também por esse crime. Agora, em termos de crime em relação ao proprietário, ele já é reincidente, ele voltou a praticar. O que dá para imaginar de pena para uma pessoa como essa? Na verdade, ele era... Se tem a notícia de que era a esposa dele que tinha o local em Porto Alegre, né, no bairro Restinga. Então, ele teria ficado responsável por parte desses idosos aqui em Viamão. Então, agora a gente vai conseguir ir a fundo na investigação para saber se realmente ele tinha alguma ingerência naquela clínica de Porto Alegre, como é que foi a transferência desses idosos para cá. Agora que a gente vai começar a se aprofundar nessa questão. Porque até então a gente recebeu a denúncia e foi no local verificar e já se deparou com essa situação calamitosa. Pois é, portanto, essa situação aqui, André, lembrando que aqueles parentes que puderem vão ser reintegrados às suas famílias ou, se não, vão ser conduzidos para abrigos do município, André. Tá certo. Obrigado à delegada aí pelas informações. E, infelizmente, existem, como esse, diversos casos por aí. Nós que não temos acesso em locais afastados, escondidos, porque esse local aí era um local escondido, que era justamente, né, Glauco, para não chamar a atenção. Que eu repito, não dá para chamar de clínica, que isso aí é um muquiço, é um sei lá o quê. Né? Como disse a delegada, animais entravam ali sem condição nenhuma para esses velhinhos que passavam calor, frio, né? Bichos, nem janelas tinham naquele local. A alimentação precária e os remédios, né, Glauco? Remédios controlados que eram ministrados pelo proprietário da clínica, de qualquer jeito, sem indicação médica nenhuma. Olha ali, ó, tem até um gato ali também. A gente vê que o gatinho todo sofrendo com maus tratos, circulando dentro desse local aí. Ok, Glauco? Tá bem. Saiu o Glauco Paza direto lá de Viamão. E, aliás, por falar em Viamão, a gente vai falar em seguida sobre Viamão. Porque o que aconteceu? Imagens de agora de manhã, atenção, o prefeito e 5 servidores do alto escalão e também um vereador foram afastados dos cargos por 180 dias lá em Viamão. Eles estão proibidos de acessar qualquer prédio da administração do município de Viamão. Inclusive,
conversar entre eles. O Ministério Público está investigando uma fraude que pode passar de 10 milhões de reais em contratos de licitação. Então eu chamo a atenção há quanto tempo que a gente vem mostrando a situação caótica dos moradores de Viamão, com problemas na área da saúde, com problemas de infraestrutura, com problemas em recolhimento de lixo, por tudo. E pelo visto, pelas informações do Ministério Público, esta fraude em Viamão já vem de um bom tempo para cá, não é de hoje não, não é de hoje. E atinge diversos setores. Inclusive uma empresa de recolhimento de lixo, me parece que era do vereador, o que é proibido, não teria como isso acontecer. Empresas, inclusive uma de Santa Catarina, as empresas eram privilegiadas. Por qual razão? Por qual razão? Eram privilegiadas no momento da licitação. E como eu disse, atinge diversas áreas, área de comunicação da prefeitura, a área de informática da prefeitura, a parte de recolhimento de lixo. E quantas vezes a gente mostra os moradores da cidade de Viamão reclamando da falta de estrutura, problemas no asfalto, de ruas que não têm encanamento, não têm saneamento básico. E esta fraude, no mínimo, segundo o Ministério Público, de 10 milhões de reais. Aonde que foi parar esse dinheiro? E o Ministério Público, portanto, hoje de manhã fez esta grande operação, incluindo a casa do prefeito, prédios da prefeitura, recolheu documentos e a partir de hoje, portanto, o prefeito, esses servidores e o vereador estão afastados dos cargos por 180 dias. Segundo o Ministério Público, tem uma série já de documentos, de gravações, de testemunhas, inclusive de dentro da prefeitura, com todo o material, com todas as informações necessárias aí para levar adiante. E aí nós vamos ver o que vai acontecer depois de 180 dias. Daqui a pouco voltamos a falar sobre a Prefeitura de Viamão. Como eu disse, agora de manhã, prefeito, 5 servidores e um vereador afastados das funções. Agora vamos mudar de assunto, porque a gente vai falar sobre o sarampo. Olha, a gente precisa conversar sobre o sarampo e antes que você diga que é uma doença boba, que é anormal, que dá em criança, que não é nada grave, é muito perigoso sim. Inclusive o sarampo pode matar. O sarampo pode até matar. Então, vacinar é a solução. Aliás, a única solução. Por isso, o Ministério da Saúde vai vacinar crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos de idade contra o sarampo. Neste sábado, agora dia 15 de fevereiro, é o dia D da vacinação. Se existem pessoas na sua família dentro desta faixa de idade, marque aí na sua agenda. No sábado, vá até a unidade de saúde mais próxima e leve a caderneta de vacinação. Atenção, quem já tomou as 2 doses da vacina não precisa se vacinar novamente. Também não acredite nas notícias falsas, as fake news que espalham por aí sobre as vacinas. Elas são seguras e a melhor forma de se prevenir contra diversas doenças. Então, não corra o risco de ter que dizer adeus a um filho por causa do sarampo. O sarampo é muito grave, então vacine. Movimento Vacina Brasil, mais proteção para a sua família. Muito bem, voltamos para a redação. Teve um flagrante em Passo Fundo, na região do Planalto. 2 homens foram flagrados, acreditem se quiser, roubando grama. Eu nunca tinha ouvido falar em algo parecido. A gente mostrou esses tempos uma plantinha que foi roubada. Mas o ataque a um gramado, Guilherme Roquette, mas o que queriam esses dois aí? Pois é, André, esses tempos a gente mostrou até um roubo de cachorro, aqui no SBT Rio Grande, mas roubar grama realmente é a primeira vez. Essa imagem, a gente percebe uma caminhonete prata parada lá no fundo. 2 homens descem de dentro dela. Esses homens retiram grama que estava em um canteiro, colocam na caçamba dessa caminhonete e vão embora. Mas tem um detalhe, André, essa grama faz parte do projeto de revitalização de ruas e avenidas de lá da cidade.
Por isso, era um projeto que tem investimento da prefeitura, tem dinheiro público aí. E essas pessoas então foram lá e furtaram a grama da prefeitura. Não roubaram do município, roubaram dos moradores e roubaram de nós também, porque todos nós pagamos os impostos. E aí já é um roubo isso é público, né? Não é um roubo de um domicílio, de uma outra casa. Isso é um patrimônio público, né, Guilherme? Exatamente, é um bem público. E tiraram a faixa olha certinha. O que fizeram. Acho que recém tinham colocado as leivas, eles foram lá, né, e pegaram direitinho a fileira de leivas. Exatamente. Ficou aquela lista, além de ter ficado feio, é uma atitude muito feia, né? Também que essas pessoas tiveram. Esse fato aconteceu na madrugada de terça-feira, pouco depois da meia-noite. O trecho fica na Avenida Brasil, perto do quartel dos bombeiros lá na cidade, André. Mas que absurdo. Agora, para onde que levar, né? Para onde que levaram? Porque eles não foram ainda identificados, né, Guilherme? Não, ainda não foram identificados. A peça-chave talvez seja a própria caminhonete que está lá no fundo da imagem e que a gente percebe de onde essas duas pessoas saíram e para onde elas colocaram essa grama. A partir daí, a polícia já pode conseguir também outras imagens para ver, então, para onde partiu esse carro e aí tentar traçar um caminho, André. Mas, assim, se aproveitaram da madrugada para depredar um patrimônio público. Agora outras câmeras de segurança certamente já vão conseguir identificar a placa para chegar até essas pessoas que vão ter que responder, sim, pelo roubo de grama. Sem dúvida. E olha só, o diretor de uma escola de samba da Zona Sul de Porto Alegre foi preso numa ação de combate ao furto de energia elétrica. Guilherme. Pois é, a Polícia Civil e os técnicos da Companhia Estadual de Energia Elétrica identificaram uma ligação clandestina, como nós estamos vendo aí, direto do poste para o prédio da escola de samba que fica na Zona Sul aqui da capital. Em função disso, a polícia prendeu em flagrante o diretor dessa escola de samba. A operação foi realizada pelo Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil, como eu disse, em parceria com a CE. A ação aconteceu nessa segunda-feira. O delegado que realizou essa investigação, ele afirma que o furto de energia elétrica gera a perda, para a concessionária e, além disso, uma outra situação, uma concorrência desleal com outras empresas, por exemplo, do mesmo tipo, que acabam tendo que pagar todo o valor e mais um percentual da perda de energia que é distribuído na fatura de todo mundo. Estabelecimentos regulares, acabam, então, ficando com uma despesa maior e não há uma concorrência leal. Se for condenado, o preso pode pegar, então, de 1 a 4 anos de prisão por causa desse gato na luz. Ok, obrigado, Guilherme. Agora eu queria ir até Viamão. Atenção, a gente vai continuar falando de Viamão porque o prefeito, 5 servidores municipais do alto escalão e um vereador foram afastados dos cargos nesta manhã por um período de 180 dias. Eles estão proibidos de conversar entre si e acessar qualquer prédio da administração do município de Viamão. O Ministério Público está investigando uma fraude de pelo menos 10 milhões de reais em contratos de licitação. A colega Camila Faraco está lá em frente à prefeitura e vai conversar com a gente agora porque a população reclama de muito tempo dos problemas da cidade. Agora que foi um choque hoje para os moradores da cidade, né, Camila? Foi um grande susto. Boa tarde. Oi, André, boa tarde para ti, boa tarde para quem nos acompanha. Sim, nós estamos aqui na frente da Prefeitura de Viamão e tem muita gente que saiu das suas casas para acompanhar um pouco da ação do Ministério Público, que hoje de manhã, então, desencadeou a Operação Capital, que afastou o prefeito de Viamão, André Pacheco, 5 integrantes do alto escalão. Então, a gente está falando de peixe grande, né, André? É importante ressaltar isso. E o vereador Sérgio Ângelo, do PV, o Partido Verde. Eles são suspeitos de fraudar licitações, irregularidades em contratos com a prefeitura entre empresas que prestam serviço para a prefeitura, como, por exemplo, na área de limpeza urbana, na área de saúde, gerenciamento áreas, de computadores, na UPA. Isso. Bom, então a questão é que, como tu disseste, é muito dinheiro. Segundo o Ministério Público, foram desviados 10 milhões de reais desde 2017. Não é coisa de agora, já faz um tempo. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em 20 lugares. A maioria deles, segundo o Ministério Público, André, são aqui na Prefeitura de Viamão, onde a gente está. Mas também tem em outros municípios aqui do Rio Grande do Sul e até em Santa Catarina, uma empresa de Florianópolis que fazia parte desse esquema envolvendo mau uso de recursos públicos. Essa empresa de Santa Catarina é que seria do vereador, na verdade? Há essa suspeita, pelo menos.
essa suspeita. Era um grande esquema que esse grupo estava envolvido para favorecer essa empresa nas licitações. Sendo que a gente sabe, né, que já é uma irregularidade ser uma empresa de propriedade de um vereador. Isso é vetado pela lei. Não tem. Outra dúvida, eu queria aproveitar, Camila, para tu mostrar para a gente, porque desde cedo a prefeitura está fechada. As informações que a gente tinha é que ninguém entrava, ninguém saía. Mostra pra gente, faz um ambiental aí mostrando onde é que as pessoas estão, porque muita gente da imprensa, colegas da imprensa, qual é a situação? Tem policiais ainda aí dentro? A prefeitura está fechada? O que a gente pode mostrar e falar? O cinegrafista, nosso colega repórter cinematográfico Rocha, vai mostrar como é que está a prefeitura, que realmente está fechada. Continua fechada. Tem ainda as ações. Tem as ações do Ministério Público que estão acontecendo, né? Os mandados seguem sendo cumpridos. Eu acabei de confirmar isso com a assessoria do Ministério Público. E, como a gente falou, como os principais suspeitos estão afastados, são 180 dias que eles não podem entrar na prefeitura, nenhum qualquer prédio público, né? Nem ter contato entre eles ou com testemunhas deste fato. Eu queria falar o nome dos envolvidos, André. São secretários, né? Um deles é o secretário da Saúde, o Carlito Nicolaiti, tem o secretário da Fazenda, Pedro Joel Oliveira, o Milton Jader, que é o atual secretário de administração, mas ele estava na pasta no ano passado, final do ano passado, ele atuou como planejamento. Tem também o Dedo Machado, secretário-geral de governo, o Jair Mesquita de Oliveira, procurador-geral do município. Então, é o alto escalão aqui da administração municipal de Viamão que está envolvido nesse suposto esquema, né, de fraude de licitações e irregularidades em contratos. Eles não podem, eles estão afastados por 180 dias, não podem entrar, ter acesso a nenhum prédio municipal, nem contato entre eles. Agora a gente vê aí o grupo de atuação, que é o GAECO, né? É o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é um grupo do Ministério Público que se especializou nisso. Nesta investigação de grandes, né, são organizados e especializados em investigar crimes que acontecem aqui no Rio Grande do Sul. Então é importante a gente chamar a atenção, Camila, que a prefeitura está fechada e a população está aí, até se tu puder conversar com algum morador para a gente mostrar esse sentimento dos moradores que há tanto tempo, mas há tanto tempo, reclamam da falta de recursos na cidade, da falta de asfalto, né? A falta de rua, problemas também com a saneamento básico na área da saúde. E quando a gente se dá conta, muitas dessas reclamações dos moradores têm diretamente ligação com essas fraudes que o Ministério Público está investigando. Como eu disse, são pelo menos 10 milhões de reais. 10 milhões. A Camila já está com uma moradora aí da cidade, né, Camila? Pois é, André, a gente está aqui, tem vários moradores, tem também pessoas ligadas, né, à prefeitura que estão aqui na frente, tem outros políticos de outros partidos, vereadores, inclusive da oposição, mas eu vou conversar aqui com uma moradora que veio aqui cedinho acompanhar o trabalho do Ministério Público. Como é que é o seu nome? Eu sou Iliete Citadin. Tá, a senhora é moradora aqui de Viamão e o que está achando de toda essa repercussão, né? Eu sou moradora há 50 anos de Viamão. Sou moradora da zona rural. Inclusive, nós estamos numa luta enorme contra o lixão na cidade de Viamão, que o prefeito estava querendo trazer de 28 cidades. Tem um movimento enorme que reúne toda sexta-feira aqui na praça, lutando para que isso não aconteça. Então, essas denúncias que o Ministério Público está hoje apurando, nós estamos falando há horas que isso está acontecendo. Só que a gente não é ouvido. Tem vários documentos no Ministério Público que é possível de provar, tem mais de 10 mil assinaturas. Essa ligação do prefeito com as empresas não é novidade para ninguém. E do Sérgio Ângelo também não. E por isso, por várias vezes aqui na Câmara de Vereadores, tentaram nos ridicularizar enquanto comunidade, por a gente fazer a luta do não ao lixão, porque estavam diretamente envolvidos e a gente dizia isso. Mas quem é que ouve, né? Que bom que hoje vocês, imprensa, tá todo mundo aí e a gente pode estar falando, mas por isso que nós estamos acompanhando desde as 10 da manhã. Eu vou voltar para o meu trabalho daqui a pouco, uma hora eu pego o meu trabalho. Mas não podia deixar de ver a história viva acontecendo aqui na praça. Agora, Camila... Então, acho que é o momento realmente de fazer a limpeza, viu? Tá certo, Camila... muito obrigada. André, a indignação da população, né? Essa senhora falou em nome da população, porque... É verdade. Mas é o que eu disse. Explicação. É o que eu disse. Há muito tempo a população reclamando, Camila. E mais, o Ministério Público vem há 1 ano investigando. Então, assim, há muitas denúncias, sim, mas o Ministério Público não descobriu semana passada. Vem há 1 ano. Então, vejam só a complexidade, né? A necessidade de uma investigação aprofundada para poder, então, ir aí entregar as provas a partir de agora.
Obrigado, Camila Faraco, pelas informações, acompanhando toda essa movimentação em frente à prefeitura, que pelo visto hoje vai ficar fechada, né, Camila? André, eu só queria ressaltar com uma informação, né? Que quem assume, já que o prefeito está afastado por 180 dias, é o vice-prefeito aqui de Viamão. A prefeitura ainda não emitiu nota oficial sobre isso, mas qualquer novidade a gente volta. Como dissemos, problemas em várias áreas dentro da prefeitura, na área de comunicação, na área de recolhimento de lixo, na área da saúde, na área de informática. Então, praticamente ali o braço principal da administração, segundo o Ministério Público, envolvida com criminalidade. Então, o que disse essa senhora, esse desabafo que fez essa moradora, com toda a razão. Só que as coisas não podem ser assim de uma hora para outra. O Ministério Público, um ano investigando, então apresentando hoje o afastamento do prefeito, de 5 servidores do alto escalão e mais um vereador. 12h e 24 minutos agora, atenção, combate a roubos e furtos hoje de manhã, aqui em Canoas, na região metropolitana. 2 pessoas foram presas. A operação policial também teve como alvo crimes de receptação. Os detalhes na tela. O perigo em meio à circulação de pessoas e veículos. O furto de celulares e pequenos objetos deu origem à operação. Os alvos da polícia, além dos criminosos que furtam, são os receptadores. Nós temos que quebrar esse ciclo vicioso que existe nesse contexto de crime patrimonial, que é o quê? Tanto as pessoas que roubam e furtam têm que ser presas, e as pessoas que, porventura, no contexto criminoso, comprem esses aparelhos, ela também pode ser responsabilizada. As investigações duraram cerca de 2 meses e tiveram origem em flagrantes de roubos a pedestres e lojas. Além de Canoas, os mandados judiciais estão sendo cumpridos nas cidades de Porto Alegre, São Leopoldo e Cerro Largo. Armas e munições foram apreendidas, além de substâncias para a produção de drogas. Já temos 3 presos, mas ainda há diligências em andamento. Há um celular habilitado, inclusive, num presídio, ou seja, é bem aquela situação que nós tentamos combater. Isso é importante, não adianta só ali, né, pegar o criminoso, mas quem recebe também, quem alimenta essa indústria do crime. A gente sempre fala quem, essa quantidade de roubo de carros, roubo de celulares, tá aí, ó, até aparece celular ali. Se tem alguém quem compra, tem mercado para isso. Por mais que as pessoas saibam que se tem um preço muito barato, tem coisa errada aí. E as pessoas insistem e, para ter vantagem, vão lá e compram. Só que elas não se dão conta, ou quem sabe até se dão, que alimentando um crime como esse, amanhã sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho também podem entrar nas estatísticas do crime, que está alimentando a criminalidade, aumentando aí o número de assaltos, roubo de carros e todos os crimes que a gente já conhece do nosso dia a dia. 12h 26 minutos, agora vamos para um recado da FAB com a EVT Assessoria. É isso mesmo. Você aí de casa quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos nesse início de ano. Se você comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimos, o banco já não para mais de ligar para você e você não sabe mais o que fazer? Não te preocupa que nós vamos te ajudar. Então liga agora para a EVT Assessoria no 3391 3852 ou uma mensagem de WhatsApp para 99770 2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e também empréstimos, mas tem que ligar agora. Olha aqui o telefone na tela, 3391 3852 ou uma mensagem de WhatsApp para 99770 2864. Gente, fez frio hoje no estado, sabia? Em São José dos Ausentes, a temperatura mínima em todo o Rio Grande do Sul chegou a 9 graus e 1 décimo. Imagine, 9 graus e 1 décimo em São José dos Ausentes. Como é que vai ficar o tempo agora de tarde? O tempo vai continuar seco, vai continuar assim em todo o estado, em grande parte, né? Praticamente todo o estado com aquecimento, principalmente a partir de 2, 3 horas da tarde. No litoral, sim, nós temos aí algumas nuvens e uma chance de chuva rápida. Nós temos imagens ao vivo de Gramado, nossa querida Gramado, onde a temperatura nesse momento, lá em Gramado, não está frio não, né? De manhã até fez um pouco mais de frio em Gramado, mas agora beirando os 27, quanto? 24 graus. 24 graus, temperatura agradável lá em Gramado.
24 graus. E no interior do estado vai esquentar bastante e pode chegar a 34 graus. Vamos dar uma olhadinha aqui nas projeções que nós temos para esta tarde, portanto, em todo o estado. Olha só, lá em Uruguaiana, 32 graus, 34 em Santa Rosa, tempo com sol e nuvens. Em São Lourenço, no sul, essa faixa mais do leste do litoral é que tem chance de chuva, mas é aquela chuva rápida. São Lourenço com 24, 25 em Capão da Canoa e 24 em Torres, ou seja, temperatura bastante agradável esta tarde. Em Porto Alegre, vamos dar uma olhadinha. A gente tem aí para hoje à tarde, chegando a 30 graus, amanhã 33 e depois na sexta 35 e a chuva só deve chegar lá no sábado. Vejam que na sexta-feira a gente vai ter uma amplitude térmica bastante grande, variando de manhã cedo, 19 graus, chegando a 35, portanto, na sexta-feira, na parte da tarde. Meio-dia, 29 minutos, a gente continua falando sobre Viamão. Hoje de manhã, o prefeito, mais 5 servidores do alto escalão e um vereador foram afastados do cargos. Na frente da prefeitura está a colega Camila Faraco, que nos traz outras informações. Inclusive que a prefeitura está fechada para atendimento ao público, né, Camila? Ninguém entra, ninguém sai. Na verdade, sai quem já estava dentro, né, pelo menos para almoçar, mas os serviços de atendimento ao público estão suspensos. André, a gente está aqui com o vereador Guto Lopes, ele que presidiu a CPI que encontrou essas irregularidades e levou as informações para o Ministério Público. Nós estamos ao vivo agora, vereador. Como é que foi o trabalho dessa CPI? O que vocês puderam ajudar aqui com o Ministério Público? Bem, nós participamos de algumas CPIs. Eu presidi a CPI da organização criminosa, que apontou e levantou muitas das denúncias que hoje estão sendo tomadas, essas medidas, pelo Ministério Público. Mas nós fizemos parte de outras CPIs também e que encaminhou essas denúncias todas ao Ministério Público. Nós apontamos, já estamos apontando há 3 anos, essa relação desse governo e do governo anterior também com essas empresas terceirizadas, que para nós é uma relação espúria, uma relação não republicana e que certamente agora o Judiciário tomará as medidas cabíveis. E a denúncia apareceu para vocês a partir de um funcionário? Como é que surgiu a denúncia? São muitas denúncias, né? Denúncias de empresários, denúncias de servidores públicos e denúncias até dos agentes políticos que estão envolvidos. Tá certo. Bom, André, a gente segue acompanhando aqui, a movimentação é grande, tem muitos vereadores da oposição, muita gente também, muitos curiosos, né, acompanhando. E como eu já disse, o vice-prefeito assume a prefeitura, né, porque a população também quer saber quem está a cargo da prefeitura, se o prefeito e os principais integrantes do alto escalão estão afastados. É com o vice-prefeito, então, por enquanto, que está a cargo aqui da Prefeitura de Viamão. Tá certo. Obrigado, Camila Faraco, falando direto da Prefeitura. Durante a parte da manhã, ninguém podia sair. Quem estava lá dentro não saía, quem estava fora não entrava. No momento que chegou, né, chegou toda a equipe do Ministério Público, essa foi a situação dentro da Prefeitura, justamente para evitar qualquer manipulação, qualquer alteração desses documentos que foram retirados e vão completar a investigação. Por isso, então, esse prazo de 180 dias do afastamento do prefeito, outros 5 servidores e mais de um vereador. Muito bem, 12h e 32 minutos. Agora eu quero falar sobre Capão da Canoa. Capão da Canoa, cavalos, gatos e cachorros são castrados e microchipados, vejam só. Esse programa acontece há quase 3 anos e é realizado pelo Centro de Zoonoses lá da cidade. Mais de 200 cavalos já passaram por este procedimento. Vamos então conhecer agora os benefícios para os animais e também para os protetores, né? Para os tutores. Olha aí. Já ouviu falar sobre a microchipagem animal? Já ouvi falar. É somente em humanos, em animais não tinha ouvido ainda. Achei muito interessante a localização, os dados todos do animal, né? Fica fácil de localizar ou trabalhar em cima, né? O microchip pode carregar a identidade dos animais. O dispositivo tem o tamanho de um grão de arroz e é implantado sob a pele. Por meio de um leitor específico, ele apresenta um código que contém todas as informações dos bichinhos. O objetivo é fazer um controle dos animais, no caso de um programa de controle populacional, dos animais que são castrados no município, para identificar, né, de onde eles vieram, quem são os proprietários. Em Capão da Canoa,
gatos, cachorros e cavalos são microchipados e castrados. O programa acontece desde maio de 2017 e é realizado pelo Centro de Zoonoses da cidade. Desde o começo do programa, 203 cavalos já foram microchipados, entre eles a Baia. A égua, que é mestiça, está há pelo menos um mês em um sítio que abriga os animais que fugiram, foram abandonados ou vítima de maus tratos. No local, eles recebem cuidados, passam por exames e são microchipados. No caso dos bichinhos que fugiram, os donos têm até 8 dias para comunicar à prefeitura. Depois disso, os cavalos podem ser doados ou leiloados. O dono precisa se apresentar, fazer um cadastro ali no centro de zoonoses, fazer a ficha, e ele tem que pagar as taxas de recolhimento e de exames que são feitos de anemia infecciosa e de mormo. E fazer também um registro, um cadastro, né, o proprietário, na inspetoria veterinária. Muitos animais passaram pelos cuidados de seu Manuel, que participa do programa desde o começo. Quem gosta de animal sabe que a gente tem um carinho especial por esses animais e quando sai para doação com bem cuidado, que a gente sabe também que vai para a mão de pessoas que vão cuidar, a gente fica muito satisfeito e a gente tem uma gratidão por isso. E olha só, eu já quero fazer um convite para vocês. Amanhã, vai ficar para amanhã a reportagem sobre o chimarrão. É uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mostra diversos benefícios do chimarrão. Inclusive, eu imagino que o chimarrão da Débora de Oliveira é melhor ainda, porque além da tradicional erva mate, ela coloca outros adereços e outros produtos e chás no chimarrão, não é mesmo, Débora? Hoje tinha uma canelinha, ontem tinha chá de melissa, outro dia chá de hortelã e assim a gente vai revezando. Mas o que a gente não vive é sem o nosso mate, André. Eu devo ser uma pessoa cheia dos benefícios, então. Porque desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tô tomando chimarrão, até o infinito. Bom, né? Tem chimarrão, tô faceira. Então amanhã a gente vai mostrar a reportagem. Combinado. Então, é contigo agora e sempre lembrando da Kia Sun Motors. Kia Sun Motors, a nossa querida parceira aqui do SBT Rio Grande, nessa troca aí pro SBT Esporte. Tchau, tchau. Beijo pra ti, André.